Olá, começando a gravação de mais um episódio do MedEdcast, hoje com a participação do Dr. Sandro Marques. Ele é graduado em Sistema de Informação pelo Instituto de Tecnologia da Aeronáutica e tem mestrado e doutorado em Administração pela PUC Paraná. Bem-vindo, Sandro, ao nosso podcast. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E é muito legal conhecer um pouquinho da área de vocês, que a gente estava conversando um pouco antes, vocês contando com o que vocês trabalham, que tem muito a ver com aquilo que eu tenho trabalhado nos últimos anos, hein? Eu queria agradecer também a sua presença, né? Dizer que é um prazer enorme pra gente ter você aqui conversando. E queria já aproveitar e pedir para que você contasse um pouquinho da tua história, né? Então, como que você chegou na área de saúde, análise de dados em saúde. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de tudo que você faz e como que você chegou aqui. Legal. Eu me formei muito cedo, me formei com 19 anos e quando voltei para Curitiba já tinha uma empresa que meus amigos tinham acabado de abrir e entrei como sócio da empresa vendendo sistemas para a área médica, isso em 1991. Então, por muitos anos a gente desenvolveu sistemas de prontuário eletrônico, virou uma empresa de tecnologia que acabou crescendo e vendi essa empresa 10 anos depois. Fui trabalhar nessa empresa que comprou em Belo Horizonte, mas achei que não era o momento ainda de ser de Curitiba, era recém-casado e voltei para cá. E decidimos empreender de novo e em paralelo comecei o mestrado na PUC, em administração. Com essa nova empresa, a gente fez diferente. Então, fizemos um plano de negócio, trouxemos sócios investidores. Só que depois de 2 anos e meio, mais ou menos, a gente estava crescendo com clientes dos Estados Unidos, com sócios americanos. Tomamos um calote grande de uma empresa americana e tivemos que fechar. Isso tu não contou nos bastidores. Não. Mas deixa a gente reagir assim. Então, vivi os dois lados de ser empreendedor. Aquele que você cria uma empresa meio na louca e acaba vendendo depois, e aquela de você montar uma empresa com governança, com investimento e depois de 2 anos e meio ter que encerrar. Mas ambos os processos foram de muito aprendizado, me deram uma experiência nesse sentido empresarial, de ter vendido uma empresa maior, parte de contabilidade, e nesses 2 empreendimentos eu tive um grande parceiro e sócio, que foi o Ricardo, que a gente trabalhou nesses 2 negócios. E daí chegou uma altura, eu falei, não, chega de brincar de ser empreendedor. Acho que agora depois dessa segunda experiência, fui para o mercado e trabalhei num banco como superintendente de planejamento comercial e em paralelo eu comecei a trabalhar como professor na PUC. E aí comecei a manter um relacionamento com a PUC Paraná, onde eu mudei para assumir uma área em 2010. Em 2011 comecei o doutorado dentro da própria PUC na área de administração. Fui diretor do campus Maringá da PUC, então foi uma experiência legal. E eu migrei em várias áreas dentro da PUC Paraná. Virei CIO do Grupo Marista em 2014, então toda a área de tecnologia dos hospitais, da universidade, dos colégios, da Rede Solidariedade e outros negócios, toda a área TI estava comigo. E terminei meu doutorado em 2015 dentro da própria PUC. Em 2018, voltei para a PUC para assumir 2 novas áreas, uma área de educação à distância e o TecPUC. Mas chegou uma altura que eu falei, putz, eu preciso dar uma parada. Está no momento de conhecer um pouco mais de outra área e mergulhar de novo, talvez, na área de saúde. Tenho um grande amigo que é de muito tempo, que é médico pesquisador na Escola de Medicina de Stanford, e a gente sempre quis trabalhar junto. Até então, tu não trabalhava com dados de saúde ou relacionados à saúde? Trabalhei muito com saúde, porque a gente vendia sistema de prontuário eletrônico na primeira empresa. Enquanto CIO do grupo, a gente fez implantação dos sistemas dos hospitais, tanto do Cajuru quanto do Marcelino Champagnat. E tínhamos mais 3 hospitais na época. Então, toda a parte de TI estava com a gente. Stanford foi depois do teu doutorado. Foi. E aí eu consegui desenhar um projeto de pesquisa que a PUC me proporcionou uma licença para ir em 2020. Como professor pesquisador, professor visitante. E é legal que eu fui em janeiro de 2020 e em março começou a pandemia. Então, aquela ideia de viver, levar família, estudar, pegar ônibus, assim, fomos 4 e mais o cachorro ainda. Foi um golpe gigantesco, mas como foi para todo mundo. Sim. O mundo inteiro sofreu isso. Mas aí, como a gente estava lá, a gente acabou criando alternativas. Foi um período muito bom. E exatamente começar a trabalhar com dados de saúde surgiu por causa dessa limitação de todo mundo estar em casa.
eu comecei a estudar. Durante o primeiro ano, a gente pesquisou telemedicina e qualidade assistencial, que houve um boom da telemedicina naquela época. Sim. Fizemos um trabalho legal no primeiro ano. E eu comecei a buscar alternativas do que trabalhar lá dentro. E o Robson, que é esse médico, sugeriu, Sandro, tem alguns projetos que a gente fez com dados retrospectivos para geração de evidência. Eu achei o assunto interessante e eu acabei virando o ponto focal da equipe lá de médicos quando se tratava de dados. Então, lá a gente tinha uma base de dados gigantesca de 130 milhões de pacientes com dados longitudinais de 15 anos, com diagnósticos, procedimentos, atendimento ambulatorial e clínico, medicamentos, e tudo isso com custos numa base que representava bem a população americana, tinha em termos de distribuição por estado, em termos de sexo, idade. Então, ela era uma base bem representativa da população americana. E a gente começou a usar isso como base para criar esses estudos retrospectivos. E aí eu comecei a aprender melhor sobre as evidências do mundo real, que são as evidências geradas a partir desses dados retrospectivos de saúde, que lá a gente tem um banco de dados assim gigantescos, muito ricos e completos, né? De qualidade. E aí foi o meu foco durante esses 2 anos que eu fiquei com eles lá. E estou desde então como pesquisador colaborador da Escola de Medicina também e como empreendedor nessa área de saúde de dados atualmente, entre várias outras coisas que eu faço aí em paralelo, que a gente conversou um pouquinho sobre isso antes. Mas principalmente essa questão de pesquisador e empreendedor da área de saúde. Sabe que você tocou num ponto que eu acho bem importante, que é dados completos, né? Em bancos completos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso em relação, assim, qual que é o problema hoje, qual que é, acho que é a maior dificuldade de a gente ter um banco completo hoje com informações reais na área da saúde, porque eu acho que esse é o entrave que a gente tem aqui. Cada hospital tem o seu banco com as suas informações, só que elas não estão num banco que pode ser disponibilizado de forma pela rede, por exemplo. Não tem isso. A gente vai lá num determinado local, coleta, pega uma planilhinha do Excel e vamos trabalhar em cima disso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse entrave. Atualmente as pesquisas que a gente faz normalmente são assim aqui no Brasil. A gente faz um projeto de pesquisa que passa pelo comitê de ética. Quando ele autoriza a pesquisa, você vai até a área de tecnologia dos hospitais, eles te exportam esses dados nos diversos formatos, muitas vezes em planilha Excel, o formato CSV, e aí o pesquisador recebe aqueles dados, muitas vezes não vêm nem anonimizados, porque a área de tecnologia dos hospitais está preocupada em fazer o hospital funcionar normalmente e não atender pesquisador. E com esses dados, o pesquisador trabalha muito, organiza e higieniza, verifica, faz correções, muitas vezes padroniza, outras vezes não, fica no padrão próprio. E esse pesquisador, o grupo de pesquisa, passa a ser o proprietário daquela base, que é armazenada, a gente não sabe onde, como, com que controle de segurança, mas aqueles dados são usados para pesquisa, para aquele grupo, para aquela finalidade que foi aprovada no comitê de ética. Só que esses dados, quando vêm assim, eles são difíceis de atualizar. Então, você acaba criando uma base própria que você tem dificuldade depois de atualizar. Suponha que daqui 3 meses eu quero saber o que aconteceu nos últimos 3 meses com aquela mesma base, com aquela mesma coorte que eu trabalhei, eu dificilmente consigo atualizar. Outro problema é que são bases não padronizadas e qualquer enriquecimento que eu faça não é compartilhado com outros pesquisadores, porque se outro pesquisador solicita, ele vai ter uma autorização do CEP, que vai ter os dados exportados e vai ter a base própria dele. Então, esses pesquisadores não compartilham esse esforço de organização da base, que é inclusive um dos maiores esforços. Porque você recebe dados que muitas vezes não estão dentro de um padrão de código, dentro de um padrão de medida. Então, muitos dados faltantes. Então, essa organização é um grande esforço do pesquisador. Então, tudo isso não é compartilhado pelos demais. E imagine que você acaba tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10 pesquisadores com bases diferentes. Então, quando você tem esse tipo de situação, você não tem esse benefício de você compartilhar com os demais qualquer esforço que você faça.
Então, esse é o modelo atual. Quando a gente olha... Por que lá nos Estados Unidos eu comecei a trabalhar com isso e achei que a gente tinha uma boa base para poder trabalhar com evidência do mundo real? É que os Estados Unidos foi o precursor nessa área de uso de dados de saúde, na década de 60, com sistemas. A legislação deles para uso de dados de saúde é específica para a área de saúde e se eu não me engano, 1996. Da década de 90, que é a RIPA. Então, era uma legislação como a nossa LGPD, só que específica para a área de saúde. Eles criaram órgãos para trabalhar no incentivo ao uso de sistemas na área de saúde. Então, um órgão que tinha finalidade de trabalhar com incentivo ao uso de prontuários eletrônicos e uma lei de prontuário eletrônica de 2009 lá. De 2009, que previa até 2014, 100% dos hospitais tinham que ter esse tipo de controle em sistemas. A nossa lei equivalente de 2018, então são 9 anos. Em 2016, eles tiveram uma lei que permitiu que o FDA começasse a usar evidências geradas a partir de dados retrospectivos para aprovação de medicamentos e tratamentos, em 2016. Algo não é equivalente porque não é uma lei. A Anvisa lançou um guia de evidência do mundo real agora em setembro de 2023, que está aberto em discussão até agora, bem recente. Então a gente tem um gap especificamente sobre essa questão de dados de saúde, que não significa que a nossa medicina seja atrasada, a nossa medicina up to date, nós temos tecnologia. Continuamos fazendo tudo, a gente só não consegue colocar isso num banco. Exatamente. Então é só a questão da organização dos bancos de dados. Então, a gente tem lá bancos significativos porque eles começaram essa história antes, assim como tem na Europa. Aqui a gente deve caminhar no mesmo sentido. Então, a gente está no começo de uma jornada onde tem várias pessoas, empresas se preocupando, pesquisadores, com essa questão de integração de dados, de homogeneização. Porque quando você tem esse padrão homogeneização, você consegue fazer com que esses dados conversem mais fácil. Claro. Se você tem uma base padrão de pesquisa numa instituição como Faculdade Pequeno Príncipe, ou como a PUC, ou com o grande hospital, e está dentro de um padrão, qualquer pesquisa que você faça aqui, um algoritmo que rode nessa base, ele pode ser rodado em outros lugares também. E existem modelos federados que fazem com que os dados fiquem aqui. Então, essa preocupação de você ficar tirando dados de um lugar para o outro, esses modelos já estão muito bem resolvidos. Então, você tem uma proteção desses dados dentro do seu ambiente. Você tem dados que já vêm anonimizados, porque quando você faz pesquisa epidemiológica para a saúde pública, você não precisa saber que é o Sandro, que é o José, que é o João. Exatamente. Você precisa olhar os grupos, né? Eu vou te fazer uma pergunta, assim, que agora tu ficou falando, eu fiquei pensando, qual será o projeto que eu já desenvolvi usando, né, essas informações? Mas sempre tem um ou outro, né? Eu tava lembrando, Sandro, porque tu fala de toda a parte grande, estrutura que o hospital tem que ter. Mas eu acho, eu não tenho experiência nisso, tu que é o bambambam aqui, é importante treinar os profissionais que vão tá ali na linha de frente, pegando esses dados do paciente. Porque o que aconteceu comigo? Uma vez, agora eu tava lembrando, tu falando, eu lembrando. Eu fiz um TCC, orientei um TCC com 2 meninas da medicina de outra instituição, outro local. E nós queríamos analisar os pacientes, o período, qual estação do ano entrava mais paciente infartado. E as características desses pacientes. Tabagista, etilista, obesidade, etc. Coisa assim, comorbidade. Não conseguimos. Porque não alimenta... Lá no início, na chegada do paciente, não tinha as informações. A gente não tinha um número de informações aprovado por CEP, etc. Não tínhamos um número para conseguir escrever de forma aprofundada o que a gente gostaria, né? Além do período ok, sabíamos, primavera, verão, outono e inverno. Só que o resto a gente não sabia caracterizar essa amostra. Não tinha características desses pacientes. Porque os profissionais que recebiam não alimentavam isso, não alimentavam o prontuário. Sem isso no prontuário não vai para o sistema. Então, a gente não sabia, a gente não pôde fazer. A gente teve que mudar o foco do trabalho, foi publicado tudo, mas com outro foco, porque a gente não conseguiu.
As alunas ficavam loucas. Professoras não conseguem nada. Um sedentário, um obeso, um diabético. Elas não conseguem. Então, não tem como fazer um trabalho Frankenstein, né? Com achismo, né? Do que um fala, do que o outro fala. Então, eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? Porque a gente entende todo esse complexo maior de um sistema, né? De uma empresa, enfim. Mas se as pessoas que estão ali recebendo o paciente, atendendo, não, se esses profissionais, eles não alimentarem isso também, não tem como ter dado, né? A gente tem ótimos sistemas de prontuário eletrônico no Brasil. O TASI, que é um sistema mundial da Philips, começou aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, no Blumenau. E vários outros, o MV, que é utilizado no Hospital Pequeno Príncipe, e vários outros sistemas. Só que se você não preenche o sistema adequadamente, não adianta você achar que lá na ponta você vai ter bom dado de pesquisa. Então, se você tem um sistema estruturado e preenche os dados com código do CID, código do procedimento realizado, código do medicamento, esses dados já estão estruturados na origem. E muitas vezes aqui no Brasil, o que a gente faz é preencher em Word ou do texto, copiar e colar para dentro do sistema de prontuário eletrônico, ou mesmo dar um Alt tab, até chegar no campo texto e preencher essas informações. As informações estão lá, só que elas não estão no formato apropriado. E aí, como não estão no formato apropriado, se você não faz um trabalho de estruturar essas informações, transformar isso em esse texto em informação estruturada, é difícil você usar esse dado para pesquisa. Então, a gente sofre muito disso. Por que lá nessa pesquisa que a gente faz, a gente tem um benefício? Os sistemas são amarrados e o médico é obrigado a preencher isso completamente durante a consulta. Todos os códigos de procedimento, código de diagnóstico, medicamento, tudo isso é preenchido no começo. Porque se não for preenchido adequadamente, o convênio lá não paga. Não paga. Chega uma solicitação de exame sem código da doença ou do possível diagnóstico, o convênio não paga. Então, você amarra isso muito no começo. Para a gente que trabalha com dados, isso é maravilhoso, porque você garante lá na origem. Mas eu sei que isso é um peso muito grande para o profissional de saúde. Porque daí ele tem que ficar olhando para o computador preenchendo. Sim. Exatamente, ele fica mais focado no dado do que propriamente no paciente. Exatamente. Quem que é mais prejudicado nesse caso? O paciente. Porque o médico está olhando para o computador, preenchendo, e o paciente está ali do lado. E ele tem que fazer aquilo. Ou, quando ele consegue dedicar alguns minutos para o paciente, depois ele tem que sentar e colocar. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Mas isso aí, agora é até bem mais viável, né? Porque tá tudo digital. Antigamente era tudo no papel. Sim. Imagina se como você coletava esses dados, né? Então, foi um processo que eles passaram lá, que a gente passa aqui, e que foi, inclusive, tem lugares que criaram uma profissão do profissional digitador, para dar apoio pro médico. Exatamente, porque eu não quero nem julgar, porque eu não sei. Na correria, né? Tu tá ali, às vezes lotado, leitos lotados, um monte de paciente. Ainda tu respondendo, parando. O digitador é uma ótima ideia. Mas agora a gente não precisa mais desse digitador por causa da inteligência artificial. Que o médico consegue conversar com o paciente, olhar para o paciente, e sistemas vão capturando aquilo que ele está falando e já estruturando. Outra coisa. Então, porque isso que eu ia falar. E se a gente usasse esse tipo de inteligência artificial ao nosso favor, isso resolveria. Porque ele vai captando a fala, né? Porque você tá falando, ele tá captando a informação e ele já vai selecionando. Claro, você daí tem que fazer, né? Uma validação. Validação. Mas ok, você teria ali depois um tempinho só no final da consulta para fazer essa validação. Acho que seria muito melhor e você garantiria ter esses dados no final para serem pesquisados. Porque, assim, o objetivo do atendimento não é o dado em si. Exatamente. Né? Mas para o pesquisador é importante esse dado no final do processo, porque a gente precisa dele para poder fazer as pesquisas, até para poder melhorar várias coisas durante o atendimento, tudo, diagnóstico, tratamento. Então, a gente precisa disso. Hoje, a inteligência artificial vem para isso. A gente conseguiria perfeitamente fazer isso. E elas conectam com o seu sistema de prontuário eletrônico, que já preenche todas as informações e o médico, no final, valida se aquilo está correto ou não, corrige alguma coisa, complementa. Mas aqui no Brasil já estão usando assim? Não, né? Eu não vi caso real, mas sim, essa tecnologia já está disponível, já vi situações onde foram aplicados aqui no Brasil
como conceito, talvez já tenha na prática, não tenho acompanhado, porque eu trabalho mais na ponta com o uso desses dados. Sim. Claro. Então, mas existe a possibilidade. Hoje existem integrações que permitem padrões, que permitem que sistemas conversem mesmo de instituições diferentes. Então, quando chega um paciente, teoricamente, consigo trazer todo o histórico dele sem precisar preencher. Mas a gente vive situações hoje ainda onde o paciente é prejudicado por não ter esse controle, essa integração. Então, eu vou num lugar onde eu estou sendo consultada pela primeira vez com o médico, eu tenho que levar todos os meus exames debaixo do braço comigo. Eu até tenho um aplicativo onde eu registro tudo, então eu consigo falar, olha, 2010 eu fiz esse teste, esse exame de sangue, então eu tenho essa característica de estar com todos os dados ali. Mas não deveria depender de mim. Eu deveria poder chegar num lugar com o meu celular e falar, bom dia, doutor. Vou lá, encosto o meu celular, por exemplo, que os dados estão comigo, e ele, seu histórico está aqui. Terminou a consulta, automaticamente eu poderia receber a atualização desses dados para, inclusive, poder ajudar na correção desses dados. Então, o paciente é um personagem importante nesse processo. Com certeza. Eu não quero me exibir, mas a minha médica já é assim, tá, gente? Que legal. Faz mais ou menos uns 3 anos, eu não preciso chegar com meus exames. Ela abre tudo na minha frente. E aí, assim, os laboratórios já ajudam nesse sentido. Você chega com código. Mas eu tenho um vício de... Aí eu preciso ter a imagem. Aí eu vou guardando a do ano pra comparar. Perfeito. Eu vou lá e pego, sabe? Uma coisa que a idade, né, gente? Eu tenho a pastinha. Eu tenho a pastinha lá grande com todos os exames. Tá tudo lá. Em alguns em CD ainda. Eu abri CD esses dias com o Imar e falei, nossa, que legal. E na época era uma revolução aquilo, né? Hoje em dia no computador nem tem onde ler CD. Não tem nem... exatamente. Tem que achar o computador com leitor de CD. Então, eu também sou assim. Mas você poder ter essa possibilidade de acessar esses dados de forma integrada melhora muito a qualidade dos dados no início do processo. E 2022 para 2023, ano passado, eu fiz uma troca de convênio e eu tinha direito aí no convênio, que eu fiquei por 4 meses só nesse convênio, e pedi todos os dados dos atendimentos que eu fui lá. Eu fui lá e solicitei por escrito. Demoraram acho que 30 dias, ligação dos seus dados estão disponíveis. Eu fui buscar. Eu levei pendrive, falei, claro, vou pegar queria no que fosse sistema. um upload via um link do pendrive é ótimo. Mas eu falei, fui lá, catei um pendrive que nem uso mais, falei, vou levar um pendrive para garantir. Eu cheguei lá, então, tá aqui. Ela, não, tá aqui. Ela me entregou um envelope. Tudo impresso. Eles imprimiram lá 50 páginas como que você de alimenta histórico. Agora o teu histórico com um papel impresso? Exato. E eu falei, o que eu vou fazer com isso? Mas eles cumpriram a lei. Eles me disponibilizaram os dados que tinha lá. Sim. Então, a gente ainda sofre muito dessa carência de integração no começo, que prejudica lá no processo final. Nós temos vários grupos de pesquisa que trabalham em estruturação de dados a partir de documentos. E aí é uma área de inteligência artificial chamada NLP, onde você transforma essas informações não estruturadas em informações estruturadas. Então já é um passo interessante. E a gente precisa caminhar para ter mais informações estruturadas sem correr o risco de colocar esse peso na ponta no profissional de saúde. Claro. E aí a inteligência artificial pode ajudar nesse sentido. A gente está num momento bom nesse sentido e aprender com o que aconteceu lá, porque é uma jornada que a gente vai ter que passar, que passaram lá e que a gente vai passar aqui, mas aprender com essas lições. Né? Sim, e eles não tinham inteligência artificial. Então, eles penaram mais do que nós vamos penar. Né? Então, talvez a gente consiga, de forma mais tranquila, passar por essa jornada. Ficar mais, né? Mas uma coisa que eu queria saber, porque ela começou a falar sobre o treinar o profissional para fazer, eu acho que é a outra ponta. Porque assim, você tem um banco, vamos supor, eu criei uma base e daí eu vou aprovar um projeto legal, tá tudo certo, tudo perfeito, posso ter acesso a essa base. Mas se eu não sou treinado, eu vou conseguir mexer sem estragar tudo, sem complicar o processo. Apagar, por exemplo. Paguei. Eu não sei, é porque assim, eu não sou muito da tecnologia. E a gente usa muito Drive, né? Essas coisas agora virou moda. Drive, tudo nuvem, não sei o quê. Só que eu já tive colegas que apagaram drives, nuvens. E eu fiquei pensando, meu Deus, assim, se eu tenho acesso a uma base, que ela vai ser uma base completa, importante, com os dados reais...
Tu tem que contar Eu preciso estar treinada para isso. Tu tem que contar a verdade que apagaram notas. Notas. A gente conseguiu fazer, mas a gente tinha tudo salvo. Sim. Só que Por sorte, tava backup. tudo a gente tinha os backups. Só que e apagou, assim, tipo, a gente meio que se perdeu mesmo. Sim, eu sou da antiga, então eu tenho muitos backups, eu tenho várias coisas, de tudo. Porque quando eu tava fazendo meu mestrado, depois que eu tinha passado 3 meses escrevendo, deu um problema no meu computador e eu perdi tudo. A partir daquele dia eu pensei, tudo na vida tem que ter backup, não adianta, eu não vou conseguir trabalhar se eu não tiver um backup. Então eu fiz isso. Daí quando apagaram os arquivos, por sorte eu tinha tudo para repor, não foi menos problemático, mas eu fico pensando assim, como que qualquer pessoa... É um pesquisador, ok? Mas nem todo mundo é tecnológico, nem todo mundo tem. Então, assim, como que a gente poderia pensar nessa coisa do treinamento do pesquisador para mexer nessas bases? Assim, eu normalmente gosto de conversar baseado numa imagem que desenha, mostra isso, mas depois eu te deixo essa imagem disponível para a gente colocar junto com a publicação do link do podcast. Mas vocês comentaram um fator muito importante, porque não adianta só ter a base. A base é uma questão que é tecnológica, que é resolvível tranquilamente, mas como explorar essa base adequadamente? Primeiro, tem que ter uma base segura, controlada, padronizada, anonimizada, que respeite a legislação. Isso. Mas está aqui a base. Se eu não conseguir explorar essa base adequadamente, não vai transformar em informação valiosa, não vai gerar evidência do mundo real que a gente precisa para tomada de decisão. Então, todo o processo de formação, e aí eu vou contar da experiência própria que eu vivi lá. Falei, legal, tem a base de dados, quero ter acesso. E aí eles falam, calma, vamos seguir um processo aqui. Primeiro, você tem que fazer esse curso. Aí você tem que fazer essas certificações. E quais são os cursos? Um curso de tecnologia, um curso sobre... Não, é um curso sobre ética no uso de dados, sobre legislação para pesquisa, sobre o que a FDA diz que é necessário para você conseguir publicar uma evidência no mundo real, sobre padrões, sobre o processo de... A pesquisa clínica tradicional, por mais que você vá trabalhar com o uso de dados, é bom você entender como funciona o processo de uma pesquisa clínica tradicional, os cuidados que você tem que ter com dados de paciente. Então, toda essa parte relativa ao uso dessa informação, eu passei por treinamentos, que eu fui entendendo como que funcionavam. Tudo muito automático, mas com testes, com validação, com certificações intermediárias. Inclusive, tem um site, uma plataforma lá de formação que são usados por várias universidades, que eu tive que fazer a certificação dessa plataforma para poder pesquisar dentro de Stanford. Agora eu estou conversando com outro hospital lá, negociando com outro hospital, onde estou fazendo treinamento nessa mesma plataforma. E a plataforma forma em vários temas. E eles simplesmente repassam para o hospital. Olha, ele fez a formação. E aí, além disso, tem uma formação específica que me colocava a responsabilidade que eu tinha sobre o uso de dados. Então, era um treinamento muito claro. Falar, olha, a legislação diz o seguinte, se vazar esses dados, a multa pode chegar tanto, o departamento pode perder acesso à base de dados, a universidade pode perder, e mostra todas as consequências de um possível vazamento de dados, mesmo anonimizados. Então, e ele fala, você quer ser esse pesquisador que vai fazer isso acontecer? Então, você entendeu a consequência e fala, bom, minha responsabilidade como pesquisador é cuidar muito bem desses dados. Falei, beleza, vamos trabalhar. Traz seu notebook pra gente criptografar. Falei, mas o notebook é meu, pessoal? Não importa. Então tá bom, então você não vai ter acesso. Falei, tá bom, desculpa, tá aqui meu notebook. Dá seu celular também. Eles criptografaram meu notebook e meu celular. Porque por mais que eles tenham todo o cuidado, se ainda assim perder o notebook, ele tá criptografado. Então, tem uma parte de formação que é essencial, mas não em tecnologia. E aí, nesse ambiente, um ambiente seguro que você não corre o risco de apagar esses dados. Claro, porque... Não, por mais que eu tente, eu não vou ter acesso. Sim, a base é preparada para que isso não aconteça, obviamente. Não é assim, todo mundo pode mexer. Não. Você pode, na verdade, receber os dados, mas sem modificar aquilo que está na base. Exatamente. Então, ficaria muito mais simples. E é um processo muito controlado. Eles sabem quem está acessando, para quem está acessando, como está acessando e o que está fazendo aquela base. E eu trabalho ainda no ambiente virtual, eles dão ambiente virtual, ou seja, eu não trabalho no meu notebook é só um meio de conexão para esse ambiente virtual. Que lá é protegido, só ele acessa a base, eles têm ferramentas padrões, e como são ferramentas padrões, eles têm vários treinamentos que mostram, você quer
fazer essa análise? Tá aqui um vídeo mostrar como é que se usa o R para fazer isso, como é que se usa o Python, como é que se conecta. E para acessar esse ambiente, eu tenho que passar pelo processo de formação, certificação e autorização. Então, não é qualquer pesquisador. Mas é muito burocrático? Não, é tudo praticamente online, mas exige um esforço, exige uma dedicação, exige um processo. E aí você está num ambiente que você consegue explorar esses dados. E o legal é que se você passa por tudo isso, você tem uma autorização guarda-chuva para publicação. Lá, né? Lá. Então, você tem um número do IRB. IRB é como se fosse uma autorização do nosso comitê de ética, que ele é guarda-chuva. Se você seguiu todo o processo, se você tem as certificações, tem informação, usou o nosso ambiente, seguiu alguns cuidados que eles dizem de como tem que ser a publicação, está aqui sua pré-autorização para você poder publicar. Então, isso agiliza muito o processo. Então, esse foi um aprendizado interessante. E aqui a gente tem que cuidar com isso também, porque por mais que um pesquisador faça mestrado, faça doutorado, muitos desses temas não são trabalhados. Presume-se que o pesquisador tenha a formação necessária, entenda sobre ética no uso de dados, entenda de legislação, mas será que ele conhece como é a LGPD propriamente dita, como são as resoluções da CONEP para uso de dados, como são as resoluções do CNS para essa questão, quais são as plataformas, que segurança, quais são as responsabilidades que ele tem. Então, tudo isso precisa fazer parte da nossa formação aqui como pesquisador e às vezes eu também. acho que ele está focado só em tenho que passar o meu projeto pelo comitê de ética. Claro, tem mesmo. A gente precisa de uma validação ética. É obrigatório, tem mesmo. Mas eu acho que talvez a gente precise de uma discussão mais aprofundada, né? Para transformar o nosso pesquisador também num responsável por aquilo que ele vai publicar, né? Por aquilo que ele vai coletar dessas plataformas, porque não é só... Às vezes eu penso isso, tipo, a gente pega muito dado na DataSUS, tá, mas o que a gente faz com esses dados? Cada um publica de um jeito, cada um fala de um jeito. Então não existe uma padronização, né? Acho que é importante. E acho que a responsabilidade também tem que acontecer. Porque aqui a gente não tem isso, né? Essa coisa do você vai ser multado, você vai perder a sua licença para pesquisar, acho que a gente não tem isso aqui, assim. Tem. Só que ela é pouco trabalhada, Pouco trabalhada. É a responsabilização do pesquisador. A gente tem uma Agência Nacional de Proteção de Dados que deveria ter esse olhar e está tendo esse olhar. Então, a gente tem a LGPD 2018 que está em prática, a gente está caminhando. É novo, né? É novo. Se você for pensar, 2018 é novo. Então, a gente está realmente cada vez melhorando. Mas acho que ainda tem que ter mais coisa, né? Mas é algo que tem que ser trabalhado junto com a CONEP, CNS e a Anvisa, né? Porque tu falou que lá o FDA também... O FDA, ele tem o incentivo, publicou várias normas, como é que você consegue autorizar tratamentos, e eu já vou dar um exemplo, vocês vão conseguir entender melhor. Como é que eu consigo usar esses dados do mundo real para aprovar tratamentos, né? Essa é uma questão importante. A evidência do mundo real, ela não substitui a pesquisa clínica. A pesquisa clínica e vai continuar sendo o padrão ouro. Com certeza. Todo o processo de comitê de ética é fundamental que exista toda a segurança que existe. Agora, quando você está falando numa pesquisa prospectiva, a duplo cega, randomizada, a pesquisa clínica tradicional, você está falando de colocar risco de vida de paciente. Então, você tem que ter os cuidados. E, por isso, dificilmente você tem pesquisas clínicas que envolvem crianças, mulheres grávidas dificilmente participam, pacientes idosos, pacientes transplantados, população rural, dificilmente eles participam da pesquisa clínica tradicional. São populações subrepresentadas. Agora, quando você fala da evidência do mundo real, todas as populações têm dados. Se você tem mas existe dados sobre todas essas... Exatamente. Então, você tem dado. Hospital Pequeno Príncipe, hospital referência em pediatria. Muitos medicamentos são usados off-label nos hospitais pediátricos, porque os médicos, os profissionais de saúde, sabem que aquele remédio, mesmo tendo sido aprovado para um determinado público adulto, por exemplo, os médicos, os profissionais de saúde usam esses tratamentos, obviamente porque tem experiência, porque tem alguma evidência de que aquilo tem um efeito positivo, tá? E isso vai gerando dados ao longo do tempo. Então, esses dados, eles podem dar suporte para pedir autorização para uma alteração
aquele medicamento poder ser autorizado também para aquele público. Por exemplo, crianças. Então, você não coloca em risco a vida da criança. Você está colocando em risco a privacidade desses dados. E por isso a LGPD dá suporte a isso. Então, quando você considera a legislação e usa adequadamente, tem um método científico aplicado sobre dados de qualidade, dados históricos, você consegue gerar evidências. E o Guia de Evidências do Mundo Real da Anvisa exatamente coloca as regras para isso. Olha, como que podem ser usadas essas informações para dar suporte à aprovação. Então, no site da FDA tem mais de 90 tratamentos, eles dão lá todos os tratamentos que foram autorizados usando dados retrospectivos, não pesquisa clínica. Mas, de novo, não é para concorrer com a pesquisa clínica, é para complementar para esses públicos que normalmente são subrepresentados. E aí você tem populações com informações, a gente estava conversando antes, sobre a questão de uso de álcool, dependência de álcool, dependência de droga, que são questões que normalmente na pesquisa clínica são antiéticas de serem trabalhadas, às vezes se trabalhar com a questão de pessoa dependente de álcool, dependente de fumo, dependente de droga e várias outras questões, com dados retrospectivos você tem. Se você tem essas informações, o paciente é fumante, o paciente usa álcool com frequência, o paciente usa um medicamento com frequência opioide, por exemplo, a gente fez um estudo lá sobre o impacto da prescrição do opioide pela primeira vez para o paciente numa cirurgia do sono, que é um departamento onde eu trabalho lá. Qual que é o impacto disso se um paciente não usou opioide um ano atrás, não teve nenhuma cirurgia dali um ano para frente que poderia ter indicação de uso do opioide? Qual que é o risco desse paciente ficar dependente? Usar continuamente o medicamento, dependência e uso incorreto, porque você tem informação de quanto foi prescrito e quanto ele consumiu. E lá a gente conseguiu mostrar que o risco é grande de um paciente que teve a prescrição de opioide pela primeira vez, de ficar dependente por 6 meses ou por 1 ano após o uso primeiro uso. Então, se a gente tem isso aqui, a gente consegue fazer essas pesquisas com outro olhar, onde a gente não consegue fazer com a pesquisa clínica. Então, eu sempre coloco, a evidência do mundo real é muito legal, desde que você tenha uma grande base de dados, de qualidade, integrada, homogeneizada, anonimizada, use métodos científicos como suporte à pesquisa clínica. Você pode, inclusive, usar isso aqui como suporte para pesquisar, para planejar uma pesquisa clínica. Ou nessas populações que são subatendidas. Então, os dados, assim, têm que ser parceiros. E aí a gente precisa trabalhar parceiros nesse processo e, desde a origem, eles têm que ter uma garantia de qualidade. E aí todos os profissionais envolvidos desde a origem têm que entender que aquilo não é só para registrar no prontuário eletrônico do paciente. É isso que eu ia falar. É uma jornada que lá na frente... Na verdade, você tem que transformar o médico num pesquisador. E o pesquisador tem que também saber como é a realidade lá do médico. Não é simplesmente eu quero dado e alimente a planilha de forma adequada. Não é isso. Calma, se a gente pensar na realidade dele, às vezes ele não vai conseguir fazer. Tem que ser parceirinhos. Tem que ter uma parceriazinha aí, né? Eu sempre penso isso assim. Do médico, né, que não trabalha especificamente com pesquisa também, porque... Porque quando você pensa, né? A gente como pesquisador, a gente quer o dado. Eu preciso do dado. Como que ele vai acontecer? Eu não sei. Só que daí eu sei reclamar que o dado não tá lá. Exatamente. Tem o TCC que eu falei. Nós ficamos loucas, porque mudou todo o nosso TCC. Que não tinha dado, mas... Como assim eles não anotam isso no prontuário? Como assim? Só dizer se o cara fuma. Era só isso que a gente queria saber. Só isso que queria saber. Só isso. O cara chega infartado, a gente não sabe se ele fuma. Como é que a pessoa não bota isso no prontuário? Né? Mas tem toda a dinâmica de como que você preenche o prontuário, da dinâmica daquele local, né? Do ambiente de trabalho. Então, não é simples. E aí, eu vejo que cada vez mais a importância da gente ter esses dados colocados numa base, como você fala, estruturada, porque aí eu também vou ter certeza que aquele dado é real. Porque hoje, às vezes, eu penso o quão real é aquilo.
né? Assim, eu tive uma estudante que ela participava da alimentação das planilhas num determinado local. E ela falou, durante o Covid a gente só alimentou Covid na planilha. Tá, mas e as outras doenças e tudo que estava acontecendo no ambiente? Isso aí a gente não teve tempo, porque a demanda era tão grande para o Covid que a gente só alimentou Covid, não alimentou... Então, assim, se eu pego essa base e vou tentar fazer um trabalho, vou pensar, nossa, que legal, de 2020 para 2000 e não sei quanto, teve uma queda na incidência daquela... Não, né? Porque ela não é real. Porque ela não foi preenchida, ela só não foi preenchida. E aí, só que daí... daí eu fico pensando que alguns tipos de análise, elas estão, na verdade, ou subestimando o dado ou hiperestimando o dado. Ele não é um dado real. Você tem toda a razão. E aí Mas o dado real, Sandro... Mas e o dado real? Mas você consegue, inclusive, usar essa base de pesquisa como forma de retroalimentar lá no início do... Então, se você tem isso como um olhar integral do dado, como ele vai ser trabalhado desde a origem até lá final, quando vai ser usado para estudo, se você tem essa base aqui, você consegue identificar falhas. Olha, está sendo preenchido o código errado, Então, imagine dentro do hospital, suponha que você tem essa estrutura com um prontuário eletrônico, aí você faz toda a jornada, faz processo de extração, transformação e carga, cria uma base padronizada, homogeneizada, forma pesquisador e eles começam a usar esses dados. Eles vão perceber essas falhas aqui e pode comunicar que, olha, nós estamos com um problema melhorar aqui. E aí ele vira um círculo vicioso onde... Com o tempo, os dados vão melhorando de qualidade. Porque tem gente olhando aqui na ponta e cobrando que esses dados venham com qualidade lá na origem. Mas existe um canal de comunicação. Hoje, quando você passa por um comitê de ética, exporta os dados para uma planilha, você como pesquisador, você não conseguiu prosseguir. Você conseguiu gerar informação valiosa lá para onde estavam esses dados, falando, olha, pessoal, esses dados estão incorretos. A gente fez um estudo... Eu dei uma aula num doutorado aqui e a gente foi fazer um projetinho onde a gente queria trabalhar no otimização dos leitos. E para isso a gente passou pelo comitê de ética, os alunos passaram, né? Não eu, mas eles passaram pelo comitê de ética, pediram autorização para acesso a esses dados. E aí a gente com aquela expectativa de poder fazer uma otimização daqueles dados, de como você faz porque um leite fique disponível mais rapidamente. Porque, às vezes, se você consegue economizar esse tempo de alta do paciente para que possa ir para o paciente, você consegue reduzir investimento em infraestrutura, você consegue diminuir fila. Tem vários benefícios para isso tudo. E aí, quando a gente recebeu os dados e começou a tabular, a gente viu que o processo estava errado lá no comecinho. Tinha informação faltava a alta do médico, faltava a finalização, parecia paciente que ainda estava aberto, parecia que estava dentro do hospital ainda, mas não estava. Que lá na operação do dia a dia, eles resolveram o problema. Sim. Estava tudo certo para eles lá dentro. Mas lá na ponta eu não consigo usar esses dados. Agora, a gente poderia ter gerado essa informação e alimentado lá no começo. Olha, tá errando o processo. E tem várias soluções hoje, várias empresas que trabalham com processo, analisam os dados e conseguem dar esse input para o hospital. Então, a gente está num momento muito bom nesse sentido. Com a inteligência artificial, podendo dar suporte, a gente conseguir ter dados de mais qualidade na entrada, começa a haver uma cobrança maior de que os dados estejam preenchidos corretamente, tá? Pelas próprias comunicações com os convênios. O convênio começa a dar plataforma, olha, você vai fazer exame? Diz qual que é o CID. Então, você começa a ter uma integração maior desses dados, você começa a ter padrões que permitem a integração online e padrões que permitem esses dados, bases de dados de pesquisa. E existem essas bases que são federadas, ou seja, cada um tem sua base de dados. E tem uma nova área de pesquisa aí de inteligência artificial que você consegue rodar modelos em cada uma dessas bases, consolidar e fazer um aprendizado de máquina, mesmo com base federada, sem você ter uma base centralizada. Então, você roda aqui, roda aqui, roda aqui, consolida esse modelo e esse modelo aprendeu como é que são os dados. Então, tudo isso está bem resolvido. A gente precisa colocar em prática só e é uma jornada importante. E juridicamente está sendo regulamentado? Ou já está tudo ok desde 2018? Quando os dados são anonimizados, a LGPD dá suporte.
Tá? Então, essa questão de você ter uma base padronizada, anonimizada, a LGPD dá todo suporte, tá? Porque você não vai saber que o Zezinho é o Zezinho, que o Sandro é o Sandro, mas aí você tem que tomar alguns cuidados. Você não pode ter data de nascimento do paciente, você vai ter 1 ano. Você não vai poder ter o bairro que o paciente mora, que muitas bases têm. Não, você vai ter a cidade, tem um limite para impedir que você consiga identificar aquele paciente. Tem técnicas para você mudar, por exemplo, a data com que o paciente foi atendido. Se o paciente foi atendido dia 10 de maio, você pode fazer um shift nessa data e todas as outras datas, porque em termos históricos não faz diferença se foi 10 ou 12. Foi 15 de maio. Desde que você sabe que foi maio, junho, julho. Isso, do ano tal. Do ano tal. Agora, não interessa se for dia 10 ou dia 15. É óbvio que para muitas aplicações, 10 ou 12 faz toda a diferença. Mas são aplicações específicas. Então, a gente tem o Robolaura, que é muito famoso, que ele trabalha com septicemia, que ele precisa das informações ali momentâneas, que é desde que o paciente entrou até o que está acontecendo minuto a minuto. Então, não dá para, mas nessa situação você... Não, nessa situação eu preciso do hora, minuto e segundo do que está acontecendo, mas é uma aplicação que está rodando dentro do hospital. Eu estou falando especificamente para pesquisa, saúde populacional, eu não preciso saber que foi no dia tal. Então, esses cuidados você consegue ter e aí fica completamente suportado pela LGPD. Se não, entra o CEP, CONEP. O CEP entra para as pesquisas. O fato de você ter uma base padronizada não significa que você precise passar pelo comitê de ética. É como se fosse um data lake. Sim. Então, é um padrão, é como se fosse o data lake, que muitas instituições de saúde têm. Você tem um padrão. Agora, como vai ser usado... Como vão ser usados esses dados? Que assim entra na questão de resoluções de comitê de ética, que precisa atender as resoluções da CONEP, mas é na utilização desses dados. Agora, perceba que existe toda uma parte de infraestrutura, de preparação, de padrões. E formação também não tem nada a ver com comitê de ética. Formação tem a ver com como preparar melhor nossos pesquisadores para usar esses dados adequadamente, reduzindo o risco de vazamento. Por mais que sejam anonimizados, a gente tem que ter uma proteção. Porque mesmo sendo um dado anonimizado, por algumas técnicas se consegue fazer a engenharia reversa. Então, por mais que você tenha todo esse arcabouço de proteções, você tem que falar para o pesquisador, você não pode fazer engenharia reversa. Essa a questão. Então, é uma jornada aí que a gente está caminhando que vai ter muitos benefícios para a saúde como um todo. Com certeza. Acho que para o pesquisador, para todo mundo. Mas um ponto importante, assim, não sei, porque você começou a falar dos Estados Unidos, das bases deles lá. Eles têm, para cada hospital tem um tipo de base? Ou existe uma base padrão e todo mundo... Porque eu fico pensando aqui, o Brasil é enorme. E a gente faz pesquisas que são em todos os estados. E aí, se eu quiser, por exemplo, pegar informações de estados, eu vou ter cada estado com um tipo de base? Aqui, fazendo a Amazônia, por exemplo. O povo lá... Ou a gente poderia pensar num modelo único... A partir de porque se a gente pensar a partir do prontuário eletrônico, nem todos os hospitais usam o mesmo tipo, né, de prontuário eletrônico, né? Então, o que seria melhor para a gente poder pensar nesses dados? Então, quando você tem vários prontuários eletrônicos na origem, os processos de extração, transformação e carga podem transformar esses dados no modelo padrão. E eu vou citar um dos padrões disponíveis. Não é o padrão único, mas é um dos padrões que é amplamente utilizado, que é o padrão OMOP. Então, quando você tem uma base no padrão OMOP, significa que está padronizado, não só em termos de estrutura de banco de dados, mas de glossário. Então, existem códigos OMED, que se trata de código de doença. E você tem diferenciações, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ICD-9, ICD-10. Aqui é CID-9 e CID-10. Essa codificação é diferente. Como é que você consegue fazer com que os dados de lá... Uma diabetes lá seja comparada com um estudo de diabetes aqui. Se for usar o ICD, é diferente do CID. E se usa o SNOMED, que ele conversa com os dois e você fala, olha, o conceito de diabetes no SNOMED, tanto faz se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, o conceito é esse. Então, esses padrões estão bem resolvidos. E existem grandes redes que criam bases aí padronizadas. Por exemplo, a Mayo Clinic, que é o hospital que é considerado o melhor do mundo, eles têm a MCP, que é Mayo Clinic Platform, que é um conjunto de hospitais nos Estados Unidos
porque eles padronizaram os dados e eles são não proprietários, mas que Os cuidam dessa... detentores. Não é os só a rede organizadores Mayo, dessa base. então. São vários hospitais. São vários hospitais mas o Mayo Clinic é que puxa Coordena. isso. Aham. Na Europa, a gente tem a rede Eden, que tem vários países que participam que estão com base no mesmo padrão. Então, se você entra no site do Eden e tem treinamentos que estão abertos, que você tem que se habilitar, obviamente você tem que se inscrever para poder ter acesso, mas eles têm treinamentos fabulosos para quem quiser entrar nessa área e entender um pouquinho melhor como é que funciona. O Eden, que é European Health Data and Evidence Network, alguma coisa assim. Eles têm todo o treinamento, inclusive a parte prática de você criar uma base OMOP numa plataforma na AWS, tem tudo pronto lá, e eles mostram os dashboards de como estão esses dados em diferentes hospitais ao redor da Europa. Então, foram organizados lá dessa forma. Existem bases nacionais americanas, essa que a gente trabalhava, é resultante do maior convênio que tem nos Estados Unidos. Então, como o convênio recebia as informações estruturadas, eles consolidaram isso e criaram uma base que é comercializada para as universidades para fazerem pesquisa. Existem várias. Existem as bases especializadas também. Bases que são específicas do oftalmo. O IRIS é a maior rede especializada, o maior banco de dados especializado do mundo, está nos Estados Unidos, de oftalmologia, que integra todos os padrões de dados oftalmológicos. Tem dados de cardiologia, tem dados de oncologia, tem a ASCO, que é a Associação Americana de Câncer, tem uma grande base de dados também, especificamente de oncologia. E, obviamente, daí, como pesquisador, você tem que entender que viés existe no uso de uma determinada base. Se eu vou fazer uma pergunta ou vou fazer uma pesquisa de cirurgia do sono e vou usar uma base que é especializada em fotomologia, é óbvio que ela não vai ter um fit para isso. Se eu vou fazer uma pesquisa considerando câncer, qual que é a melhor base? Aquela base especializada em câncer. Então, está na mão do pesquisador saber também que vieses podem existir. E esse viés é importantíssimo, porque você não pode, às vezes, fazer uma pesquisa e considerar que aquilo é padrão. Vou dar padrão para o país. Vou dar um exemplo específico lá do Hospital de Stanford. Está numa região que é do Vale do Silício, que é uma região riquíssima, onde a renda é alta. E esse é o paciente comum que vai para ser atendido no Hospital de Stanford. E a gente tem uma base OMOP do hospital, com 2,5 milhões de pacientes, base histórica, que a gente poderia usar para aquela base e falar, vamos fazer pesquisa, usar esses dados aqui? E a gente usaria aquilo e falar, olha, então vamos publicar aqui os resultados que a gente achou dos pacientes dentro do Hospital de Stanford. Mas esse paciente, ele tem uma renda diferente do resto dos Estados Unidos, ele tem uma etnia diferente, grande parte asiática, que muda tudo quando você está fazendo estudo. Então, quando você vai buscar uma base, você tem que buscar uma base que seja representativa. Tanto em termos de idade, quanto em termos de sexo, quanto em termos de região, quanto em termos de etnia. Porque se você tem uma base assim, você pode começar a confiar que aquilo pode ser extrapolado por uma característica de um país inteiro. Senão você pode obter resultados, não significa que a gente não possa fazer pesquisa específica lá dentro da base Stanford? Pode, mas sabendo dessas limitações. E que existe um viés que pode ser por etnia, pode ser por classe social, pode ser por vários fatores aí. Então, são fatores que têm que ser considerados. Então, a gente pode ter uma base, lá você falou do Amazonas, pode, no padrão OMOP. Agora, é legal se essa base compor junto com uma base que a gente tem aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, e você consiga fazer os estudos dentro do celular integral, né? Fazer uma pesquisa com um paciente diabético da Amazônia lá, uma população, uma cidade, no meio da floresta e aqui em Curitiba. Sim. Isso seria o ideal. E comparar resultados. E assim, ó, se você está com a base padrão, imagine que esse algoritmo que você escreveu com o pesquisador para fazer análise dos dados aqui, você pode ter a parceria com um pesquisador que está lá, que tem acesso aos dados lá, e falar, olha, estou com esse algoritmo. Você manda esse algoritmo para ele. Compartilha o algoritmo e fala, roda aí e vamos ver os resultados. Quando esse pesquisador receber, ele não vai simplesmente rodar e falar, tá aqui os resultados. Ele vai analisar. Claro.
olha, eu acho que você poderia considerar esse fenótipo, uma alteração desse fenótipo. E aí, então você acaba tendo uma revisão em pares do seu próprio algoritmo. Sim. Você melhora a qualidade da pesquisa. E quando você faz ela multicêntrica, você acaba tendo esse olhar que pode ficar, isso é uma característica específica da região sul, porque o paciente do sul tem essa característica, o paciente do norte tem essa. Ou não. Você pode chegar a algumas conclusões... Talvez não faça diferença. Que não faça diferença. E aí você aumenta muito o volume de dados que você pode pesquisar. Claro, então, tem vários benefícios quando você está falando desses padrões. A gente está caminhando para isso. O Ministério da Saúde tem um projeto de ter uma base única de saúde no Brasil. Nós temos aqui um SUS que é um... Eu sou fã do SUS. Eu também. Eu sou fã do SUS. A gente tem... Aqui em Curitiba, a gente tem uma bolha, né? Onde, assim, talvez não seja essa característica do SUS no Brasil inteiro, mas aqui eu sou super satisfeito, eu tenho convênio, mas eu faço um tratamento pelo Estado, que eu chego lá, na data marcada, faço o check-in pelo celular, tá cheio de gente, mas em 5 minutos, normalmente, eu saio com o meu medicamento lá. E eu faço toda a solicitação via internet. Então, funciona muito bem. E não só isso. Passei por posto de saúde na época de Covid e fui atendido mais rápido, às vezes, do que na própria rede privada. E saí já com consulta, com o teste, com o resultado do teste, já com medicamento. E assim, sem fila. Temos fila? Temos. Muitas situações nós temos. Mas nós temos isso aqui e 100% da população tem direito a atendimento pelo SUS no Brasil. Nos Estados Unidos, eles gastam 2 PIBs brasileiros na área de saúde. 2 PIBs inteiros do Brasil. O PIB do Brasil tem em torno de 2 trilhões de dólares. Eles gastam 4 trilhões de dólares por ano na área de saúde. Significa que eles têm 100% da população atendida? Não, tem 30 milhões de americanos que não têm qualquer suporte. A saúde é a principal causa de falência pessoa física nos Estados Unidos. Porque você vai ser atendido. Se chega no hospital, você não tem suporte nenhum, você vai ser atendido. Mas você vai receber uma conta monstruosa do hospital depois. Aí você morre na saída, né? Você não morre na entrada, você morre na saída. E não tem desfechos assim tão possivelmente melhores que o nosso. Então, a gente tem aqui no Brasil uma característica do SUS e a gente está num caminho de... Vai chegar um momento, a gente vai ter uma base muito mais rica do que eles têm lá. Claro. Fazer uma jornada. Sim, e eu acho também que a gente tem muito mais dados do que eles também pelo tamanho do nosso país. Então, se a gente conseguir organizar esses dados, eu acho que a gente vai ter muita coisa para trabalhar. É bom para o pesquisador, né? Que vai poder fazer um monte de pesquisa. Mas eu acho que a gente ainda tem uma longa caminhada. Tem, mas tem uma longa caminhada, mas ela tá caminhando. Tá caminhando e a gente tem bons exemplos aqui no Brasil. Claro. A gente tem o SIDAX da Fiocruz, que tem uma base muito boa. A gente tem um projeto de pesquisa aqui sobre AVC em Joinville, Joinvasque, acho que é uma base muito reconhecida, que geraram muitos estudos e já temos resultados. Então, a gente tem iniciativas bem interessantes. Vários lugares já criando sua base HOMOP. Então, tem publicações que mostram a base HOMOP do INCOR. Sabe-se que o Einstein está criando sua base HOMOP. E vários lugares já têm sua base padrão HOMOP. Então, a gente está numa caminhada boa. Sandra, a gente já está caminhando para o final. Olha, dava para ficar... Horas, porque é muito legal esse assunto. Muito importante, na verdade, né? E a gente tem uma pergunta clássica que a Beatriz faz para todos os nossos convidados. Se tu assistiu algum episódio até o final, tu sabe qual é a pergunta, mas a Bia vai fazer para ti, porque a gente já está indo para o fim. Mas a gente pode, né? Tem muita coisa para conversar, quem sabe, em outros episódios. Na verdade, eu faço uma pergunta simples, porque a gente vem aqui falar de trabalho, a gente fica contando sobre a nossa vida, mas o que o Sandro faz nas horas vagas? O que o Sandro se diverte fora base de dados? Eu me divirto com família, sou muito família. Minha família toda está aqui em Curitiba. Um irmão foi morar na Alemanha agora. Tá mudando para lá, mas no resto, minha mãe, minha sogra, minhas cunhadas, meus irmãos. Então, a gente se reúne muito, a gente viaja muito, a gente corre junto. Pra você ter ideia, minha mãe começou a correr aos 64 anos. Maravilhosa! E fazia prova de 10 quilômetros. E assim, a gente é tão em família que quando ela se machucou, ela estava fazendo prova, meia maratona ela foi fazer, machucou o joelho e aí teve que operar. Quem operou foi meu cunhado e quem instrumentou foi minha esposa.
Sandro. Que legal. Até a cirurgia em família. E a gente viaja muito. Eu gosto de jogar beach tênis, gosto de jogar tênis, gosto de jogar frescobol, gosto de jogar o pickleball. É raquete, né? Raquete. Gosto de pedalar. E sol e parque, para mim, é uma maravilha. Então, essa semana aqui... Então, muitos parques. E essa semana aqui a gente tá tendo tempo maravilhoso. Eu fico agoniado, às vezes, de estar olhando para fora, mas a vantagem de conciliar essas atividades de pesquisa é que, às vezes, você pode, durante o dia, se dá o luxo de correr no parque e trabalhar de noite. Então esse é o Sandro. E eu gosto muito de estar presente, de estar com minha família, meus filhos, minha esposa. Então, esse é o Sandro. Legal. Sandra, então, muito obrigada pela tua participação. Acho que foi super rico, assim, a gente ver por essa perspectiva, né? Que a gente não tem essa... Nossa área é outra, e a gente já trabalhou com isso, já desenvolveu projetos, mas foi bem legal, foi bem rica essa discussão, essa conversa para toda a nossa comunidade acadêmica entender, né? Conhecer também um pouco desse tema, que agora vai cada vez mais tá em alta e é preciso conhecimento disso. Ainda por cima, a nossa instituição que trabalha, tem pesquisadores, 2 programas, né, de pós-graduação. Então, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo hoje de vir aqui conversar com a gente. Eu quero agradecer também, que foi incrível saber um pouquinho sobre essa parte de base de dados, é ótimo. A gente tem um hospital, né? Então, a gente também quer usar os dados que eles fornecem lá. Então, acho que é bem bacana a gente entender como que vai ser essa lógica a partir de agora. Legal, foi um prazer. Desculpe se em algum momento me estendi, eu fui muito técnico em algum momento, mas adoro conversar sobre o tema. Então, me coloco à disposição para quem quiser continuar conversando depois, assistir o vídeo, achar algum ponto interessante, faz um comentário lá, vocês vão ter meu contato, eu deixo lá meu LinkedIn e adoro conversar sobre o tema e eu aposto muito que isso vai ser o futuro. A medicina já é uma ciência baseada em dados, a gente tem que fazer com que esses dados sejam explorados em todo o seu valor, respeitando legislação, respeitando processos e aproveitando da melhor forma e trazendo resultado para a população. Porque não é tecnologia por tecnologia. A gente precisa pensar, melhorar a qualidade de saúde. Então, esse é o meu foco. E estou muito feliz de ter tido a oportunidade nos últimos anos de pesquisar, ter parceiros que me apoiaram nesse processo, amigos que contribuíram bastante. E então, me coloco à disposição aí. E obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer. Admiro muito essa instituição, tanto o Hospital Pequeno Príncipe quanto a Faculdade Pequeno Príncipe. Tenho bons amigos que trabalham lá. E estou à disposição para a gente continuar batendo papo aí sobre o tema. Com certeza. Isso aí, obrigada, Sandra. Valeu. Então a gente encerra esse episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Então não esqueçam de nos seguir no Instagram, se inscrever no Spotify e no YouTube. Até a próxima. Até a próxima.